Olá, bom dia a todos. Hoje trago uma palavra que é Deus é amor, mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, te agradecer por esta oportunidade que me dás sempre para trazer aqui a tua palavra, Senhor, de edificação. Eu venho pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, e pedir que o teu Espírito Santo possa me guiar, Senhor, que eu não fale em carne, mas em espírito, que possa tocar nos corações, abrir os olhos de entendimento e fazer-nos compreender o quanto é importante nós amarmos uns aos outros, Senhor. Oro para que essa palavra possa alcançar mais almas e possa também tocar, Senhor, lá mesmo no íntimo, tocar mesmo e fazer elas entenderem que nada somos sem Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, que possas alcançar mais almas, somente para glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então eu vou ler, que é 1 de João, capítulo 4, de verso 7 a 21. Eu vou ler. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos-nos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus? E a quem não viu? E dele temos deste mandamento que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, como a palavra pronto, fala que Deus é amor, embora nós sabemos que Deus também ele é justiça, ele é justo. Ele é amor, mas também também faz justiça, é justo. Por exemplo, se alguma coisa que não está bem, né? Não é, ele é um pai que ama, que vai corrigir o seu filho, né? Vou dar esse exemplo. Então, que Deus nos chama a atenção? A palavra de Deus nos chama a atenção que nós devemos amar uns aos outros, pois o amor é Deus, porque Deus é amor. Então nós devemos amar uns aos outros, porque quem ama o seu irmão ama também. Pronto, quem ama Deus também ama o seu irmão. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque ele disse assim que quem não ama, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama o seu irmão, ou a sua esposa, ou algum irmão, pronto, no teu próximo, não conhece a Deus. Então, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Enviou o seu único, por amor de nós, Deus enviou o seu único primogênito, o seu único Filho, para morrer por nós no nosso lugar, para nos purificar de todo o pecado. Isto é a maior prova de amor que Deus tem para conosco, o fato de Ele ter enviado o seu único Filho por amor de Deus, por amor de nós, ao teu ponto de entregar a sua vida, a Jesus entregar a sua vida por amor de nós. Então, nisto está o amor, não é que quando temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É isso que Ele nos diz aqui na sua palavra. O fato de Deus ter enviado o seu único Filho já é uma maior prova de amor, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus não arranjou uma forma mesmo, enviando o seu para poder nos aproximar mais
porque Jesus é uma ponte que permitiu nós nos aproximarmos mais de Deus, porque estamos separados por causa do pecado. Então, portanto, pelo seu tamanho amor, Deus enviou o seu único filho por amor de nós. A maior prova do amor é isso. Mostra que mesmo que Deus é amor. Então, Ele também quer que nós sigamos esse exemplo, amemos uns aos outros. Porque Ele diz que aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Então ele diz, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, porque ninguém jamais viu a Deus, mas se não amar o seu próximo. Mas chamemos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós aperfeiçoará o seu amor, através do amor que nós temos para o próximo, e do amor que Deus tem para nós e que nós temos por Deus, o seu amor aperfeiçoará em nós. É isso que Ele diz na sua palavra. Então, nós devemos amar uns aos outros, porque ninguém jamais viu a Deus se não amar o seu próximo. E Ele diz assim, nisto conhecemos que na sua palavra diz, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai o enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele enviou o Salvador do mundo por amor de nós. E todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós sabemos que foi a maior prova de amor que Deus mostrou para nós, o fato de ter enviado o seu único Filho Jesus. Então, e nós conhecemos e queremos, e nós que queremos no amor de Deus, e também que queremos que Jesus é o Filho de Deus, isso não é maior, o seu amor vai aperfeiçoar em nós, porque nós conhecemos e amamos, porque não foi nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu por amor de nós. Nos amou primeiro, foi Deus que nos amou primeiro. É isso. Então, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos que no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E quem está em amor, em Deus, quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Aquele que vive em amor com o seu próximo, ama o seu próximo incondicionalmente, porque Jesus nos amou incondicionalmente. E depois mesmo de ele ter passado por muitas coisas, desprezo, acusações, foi ignorado, blasfemado, ainda assim, ele disse assim, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Jesus nos amou incondicionalmente, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo dos nossos defeitos, morreu por nós, entregou a sua vida, ele fez do pecado por amor de nós. Ele é único, ele é santo, mas fez do pecado por amor de nós. Isso foi a maior prova de amor também que Jesus mostrou por nós, o amor que ele tem incondicionalmente. Assim também, esse exemplo que Deus também quer que a gente siga. Amemos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, não ficamos com ódio dessa pessoa, devemos perdoar porque também somos imperfeitos. Jesus, se fosse assim, Jesus desistia do propósito que ele tinha, que era entregar a sua vida por nós, mesmo sabendo de tudo que ele fizeram. Ainda assim, ele não desistiu de nós, entregou a sua vida por nós. Então é esse exemplo que nós também devemos seguir, amar o nosso próximo, porque aquele que não ama o seu próximo nunca é mentiroso, não conhece a Deus. Porque nisto é aperfeiçoado, nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Ele também diz que no amor não há medo. E quando nós amamos, não há medo. Apesar que eu sei que nós temos medos, né? Alguns medos, medo das alturas, por exemplo, outras coisas. Yeah. Mas quando há, no amor não há medo, porquê? Porque antes do perfeito amor, lançará fora o medo. O perfeito amor vai lançar o medo, vai enfrentar essa situação, vai lançar o medo, porque nós sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que temos o amor de Deus e que nós também amamos a Deus. Esse amor não vai vencer o medo, porque diz assim, antes o perfeito amor lançará fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amemos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, como eu disse também. Aquele que diz que ama a Deus e odeia, tem mágoas, odeia o seu irmão, é mentiroso. Não, temos que lembrar sempre
que quando nós estamos amargurados, ou alguém que nos humilhou no trabalho, ou algum colega, o que é que a gente vamos pensar assim? Não. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra as potestades do mal, né? A gente muitas vezes esquece. Devemos lembrar que o inimigo usa a pessoa, mas não é ela. O que é que a gente deve fazer? Deve orar, falar bem, orar da pessoa, orar por essa pessoa, para o Espírito Santo convencê-la do seu pecado. É o exemplo que eu estou a dar, né? E orar e desejar bem, mesmo que nos tratam mal, nos humilham, nós devemos continuar a amar. Eu sei que é fácil falar da boca, né? Mas é um exemplo que Jesus nos deixou aqui, que Deus nos deu também. Deixou aqui, e a maior prova que ele deixou foi o fato de ele ter enviado o seu único filho por amor de nós. Mesmo a gente não merecendo, mesmo que essa pessoa não merece o nosso amor, a gente tem que amar. Também serve, o que eu estou a falar aqui serve para vocês, para mim também. Não é só, também estou a pregar não só para vocês, estou a pregar também para mim, evangelizar também para mim. Então é isso que nós devemos sempre lembrar quando estamos irados ou com alguma situação que passamos no trabalho ou algum colega ou pronto, o que é que a gente deve lembrar? Lembrar sempre aquilo que Jesus fez por nós. Como é que Jesus ia reagir diante dessa situação? Como ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim também nós devemos ser, orar, não desejar mal, querer o bem do próximo, orar por ele. É a única coisa que a gente pode fazer. E vigiar o nosso coração, porque é aí que o inimigo aproveita para minar, para colocar mentiras, que é para endurecer o nosso coração. Então nós temos que guardar também o nosso coração. Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. É mentiroso, é isso. Então, porque nós o amamos, é aquele que diz que aquele que teme não é perfeito, não é aperfeiçoado em amor. Ou seja, como eu disse, quando a gente tem amor, quando nós sabemos que Deus nos ama, que Deus está conosco, que nós amamos também o nosso próximo, o amor vence o medo, porque o medo produz tormento. Então, antes perfeito amor lançará fora o medo, porque o medo produz tormento. Então, aquele que teme não é aperfeiçoado do amor. É isso, aquele que teme não é aperfeiçoado. Nós sabemos que nós temos, sim, alguns medos, assim, da altura, algumas pessoas têm medo do escuro, mas quando nós temos aquela confiança de uma situação, nós não vamos que nós vamos enfrentar, nós não vamos ter medo. Porquê? Porque nós temos aquela confiança que Deus está conosco, que Deus nos ama e que nós também amamos. Isso, o amor vai lançar fora o medo. É isso. Como ele diz, se alguém disser eu amo também, outra parte, mais ou menos vou repetir, se alguém disser eu amo a Deus e odeio o seu irmão é mentiroso. Então nós devemos amar também o nosso próximo, o nosso irmão próximo. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, a quem vê, se não consegue amar a pessoa a quem vê, como pode amar a Deus, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos, deste mandamento, que quem ama a Deus, ama também, diz assim, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus e também ama o seu irmão. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Nós vamos dizer, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, então estamos a ser mentirosos. Temos que amar a Deus e também amar o nosso próximo. Esquecer, perdoar, orar, e não, porque depois é aí que o inimigo aproveita, quando nós guardamos mágoas, ressentimentos. E o que é que a gente faz? A gente vai orar, a gente não vai pagar com a mesma moeda, porque Deus diz assim para nós, não paga o mal com o mal, não é? É isso que Ele nos ensina, para a gente relembrar sempre, quando vem uma situação, o que é que eu vou fazer? A gente deve perguntar, o que é que Jesus faria nesta situação? É, assim como ele fez, depois de ele foi blasfemado quando estava na cruz, foi desprezado, uns não reconheceram que era filho de Deus, mas ainda assim, quando ele foi entregue na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É assim, ele mostrou o seu amor, independentemente de tudo aquilo, ele ainda assim nos amou, não desistiu de nós. É isso que nós também devemos lembrar. Eu vou desistir daquela pessoa, vou deixar de orar por ela se ela precisa tanto de Deus como também eu. Não. O que é que a gente vai fazer? A gente vai orar, a gente não vai pagar com a mesma moeda, a gente vai perdoar, pede a Deus para ajuda-nos a perdoar, porque eu também não sei que eu não mereço também o teu perdão, meu Deus. É assim. Então,
É isso que eu deixo aqui para essa palavra eu deixo aqui para vocês meditarem, refletirem sobre isso, porque diante de tudo que está acontecendo no mundo, não é tempo para a gente estarmos a odiar uns aos outros, não é tempo da gente ficar com mágoas, ressentimento, mas é o tempo de nós estarmos mais unidos em amor, porque nós somos um corpo de Cristo. Estou a falar para as igrejas, estou a falar para famílias, para os amigos, colegas de trabalho. Não tentem tramar uns para os outros no trabalho, para quem para subir de cargo, por exemplo. Não. Nada vamos levar deste mundo, porque sabemos o que é que aconteceu no Brasil. Então, temos que orar uns pelos outros, pelos necessitados, as pessoas que estão a passar, que perderam tudo. É isso que eu quero deixar aqui, que nós devemos amar o próximo. Amar porque, assim como Cristo nos amou, assim como Deus nos amou, ao ponto de ter enviado o seu único Filho. Então eu deixo essa palavra aqui, que seja uma bênção para vocês e que também possa vos fazer refletir. Porque é essa palavra que Deus me deu para falar, para partilhar com vocês. É isso. Que Deus abençoe a vocês todos e tenham um bom dia.